Olá, o Cinema 11 está começando uma nova série. A partir de hoje nós vamos falar sobre a história do cinema pernambucano, a história que passou e a história do futuro. Isso mesmo, vamos mostrar para vocês alguns dos novíssimos talentos que começam a atuar na produção audiovisual. Ou seja, estão escrevendo agora, com as lentes do cinema, a história que vai ser contada futuramente. Para começar, voltemos ao passado, mas precisamente à década de 20, quando o Recife tentava se profissionalizar na produção cinematográfica. Um dos filmes produzidos nessa época foi A Filha do Advogado. A Filha do Advogado é a obra considerada o apogeu do cinema pernambucano na década de 20. Foi exibido comercialmente em nada mais nada menos que 31 cinemas no Rio de Janeiro. O filme é dividido em 11 partes. O roteiro foi escrito por Ari Severo, que também iria tomar a direção. Mas, no início das filmagens, ele se desentendeu com um dos sócios e foi substituído por Jota Soares, que tinha apenas 20 anos de idade. O enredo conta a história de Elvésio Aragão, um jovem rico que vive bêbado em farras. Elvésio comete atos violentos, mas sai impune graças ao seu pai, Paulo Aragão, famoso advogado. Paulo tem uma filha fora do casamento, Heloísa, que termina sendo vítima do assédio de Elvésio. Para se defender, Heloísa termina matando o seu meio-irmão. A moça vai a julgamento e ninguém quer defendê-la. Mas um estranho assume a sua defesa e a livra de um destino triste. Esse estranho retira o disfarce e mostra ser Paulo Aragão, o pai advogado que está arrependido dos erros que cometeu. O enredo é um típico romance no estilo norte-americano. Os cineastas pernambucanos eram profundamente influenciados por esse estilo de cinema. Não tinha como ser diferente. Afinal de contas, era praticamente só os filmes dos Estados Unidos que chegavam nas salas do Recife. O fato da história se passar no meio da alta sociedade recifense e ter um desfecho moralista foi visto com bons olhos pelas revistas especializadas em cinema. Na época, existia a preocupação de se passar uma imagem internacional do Brasil que não fosse apenas de índios e bichos. No Recife, foram feitos mais de 10 filmes na década de 20. Infelizmente, a maioria desse material foi perdida com o tempo. Não era nada fácil guardar um rolo de filme. A película era um material que inflamava com muita facilidade. De alguns filmes, restaram apenas pedaços. De outros, foram perdidos pequenos trechos. Mas A Filha do Advogado é o único longa-metragem que pode ser assistido hoje na íntegra.
ele está disponível na Filmoteca da Fundação de Cultura da cidade do Recife, assim como todo o material daquela época. No próximo bloco, Jota Soares, o mais jovem diretor do Ciclo do Recife. Sabe quantos anos tinha o diretor do filme A Filha do Advogado quando ele foi produzido em 1926? Jota Soares tinha exatos 20 anos. Naquela época, ele foi considerado o mais jovem cineasta do mundo. Reparou bem no ator principal do filme? Hã? O Elvésio. Ah, tá. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem que ele é Jota Soares, um nome de peso do chamado Ciclo do Recife. Além de atuar na Filha do Advogado, ele também dirigiu o filme. Sério? Seríssimo. E só para te deixar de queixo ainda mais caído, ele só tinha 20 anos. 20 anos? É a minha idade. Pois é, 20 anos. É até difícil acreditar que uma pessoa com essa idade conseguiria comandar um filme como A Filha do Advogado. Mas comandou. E fez isso com maestria. Caramba! Aí você pode soltar aquela velha exclamação. Nesse caso, o cinema devia estar no sangue. Que clichê! É, eu sei. Mas não é que esse clichê se encaixa perfeitamente no caso de Jota Soares? O pai dele era um grande amante da sétima arte, chegando a fundar um cinema, o Cine Guarani, lá em sua cidade natal, Propriá, no estado de Sergipe. Caramba, um cinema? Um cinema. Logo depois que seu pai fechou o Cine Guarani, Jota veio para o Recife. Aqui ele conheceu dois fracos do ciclo cinematográfico, que seriam seus futuros colegas de trabalho. Fracos? Um cara como Jota Soares andando com gente fraca? Eu quis ser irônica. Ah, tá. Como eu ia dizendo, Jota Soares conheceu grandes nomes do ciclo do Recife, como o Ari Severo, o Edson Chagas, mas vamos pular esses nomes que isso já é assunto de outro programa. Tá bom. Me conta mais sobre Jota. Onde é que eu estava mesmo? Jota Soares conheceu duas pessoas aqui no Recife. Ah, claro. Ele fez ótimas parcerias, produzindo filmes que futuramente se tornariam clássicos do cinema pernambucano e do ciclo do Recife. Quais? Quais filmes? Sangue de Irmão, A Filha do Advogado, Jurando Vingar, Aitaré da Praia. Enfim, foram 15 filmes realizados que foram muito bem recebidos pela crítica e pelo público. Mas aí o tempo passou e os filmes mudos começaram a entrar em declínio e, consequentemente, o ciclo do Recife. Ah, por quê? Porque
Os filmes mudos não conseguiam mais concorrer com os clássicos americanos que já introduziam falas em suas produções. Mas, depois do declínio do ciclo do Recife, Jota Soares continuou trabalhando no cinema? A sua última produção foi No Cenário da Vida. Depois disso, ele trabalhou como jornalista e radialista. Mas ele nunca arrancou o cinema das veias e escreveu uma coluna no Diário de Pernambuco, chamada Relembrando o Cinema Pernambucano. Agora, solta de novo aquele clichê. O cinema estava mesmo no sangue. A seguir, Cinema Pernambucano, a história do futuro. Até já! Quem são os novos talentos do cinema pernambucano? Em que funções estão atuando? Como e por que escolheram os caminhos da sétima arte? Fica ligado, porque a história do futuro está começando. Nunca se produziu tanto filme em Pernambuco. A efervescência criativa na área do cinema pode ser facilmente expressa em números. Em 2010 e 2011, cerca de 7 longas-metragens foram produzidos e finalizados no estado. Produções que viajaram por festivais nacionais e internacionais, todas elas marcadas pela diversidade e principalmente pela vontade de fazer cinema. Eu acho que hoje em dia esse núcleo audiovisual que foi fundado em Pernambuco, assim, de cara eu digo que talvez seja um dos mais importantes do Brasil, como conceito, como ideia, como criação. Eu acho que é uma carreira que veio se solidificando em cima de uma coisa muito importante, que eu acho que é a pluralidade. Cada realizador, grupo de realizadores que vai fazer um filme está engajado numa busca muito própria, muito pessoal, e isso se reflete numa diversidade muito grande, assim. Somando os investimentos municipais, estaduais e federais, a indústria cinematográfica movimenta em Pernambuco aproximadamente 30 milhões de reais por ano. A quantia ainda é pouca, mas já é um reconhecimento desse polo de produção. O edital só existe por causa dessa cena. O edital existe porque o governo reconhece no cinema uma ferramenta de divulgação do Estado fora. O governo tem uma prerrogativa de incentivar a cultura, né, que ele passa por isso, mas o crescimento exponencial do edital e o fortalecimento do edital, ele atende muito mais a algo que estava acontecendo aqui com muita força e que o edital apenas vem para reconhecer isso e para ajudar, né? Assim, para viabilizar, fomentar um edital de fomento, né? Não há números concretos de profissionais atuando nessa área, mas é possível se ter uma ideia ao ver que a produção de um curta envolve no mínimo 50 pessoas. Isso significa que a cadeia produtiva do cinema gera mais empregos do que pequenas empresas. Para formalizar as relações de trabalho, foi criado o Sindicato de Trabalhadores da Indústria Cinematográfica. A brodagem ela vai continuar existindo se você tem uma produção que se propõe a ser brodagem.
Mas a partir do momento em que você propõe uma formalização de mercado, uma atividade econômica ligada a essa atividade artística, né? Você precisa estabelecer, no mínimo, pisos, né? Para que todo mundo trabalhe e ganhe de uma forma justa pelo seu trabalho, pelo tempo investido na sua formação e tudo mais. Eu acho que uma característica muito interessante que a gente tem conseguido equacionar saudavelmente aqui é um misto de profissionalismo com um espírito de engajamento no filme que não passa pela ordem que é profissional, mas que tem também um coeficiente de paixão muito forte, assim, sabe? Para acompanhar esse aumento da produção audiovisual, foi preciso ampliar e diversificar a formação dos profissionais. Nos últimos 5 anos, foram criados no Recife mais de 4 cursos universitários de cinema. O que eu acho que um curso, um bacharelado de cinema, uma graduação em cinema pode dar é um conhecimento técnico especializado que você pode adquirir também em outras áreas, mas que certamente adquirindo numa oficina, num pequeno curso, num curso pequeno, tá, você não terá a contextualização histórica e até um certo nível de revisão crítica de procedimentos assim que você não vai ter fora de um lugar como a academia. E para a gente é uma oportunidade assim, muito interessante estar em contato com pessoas que daqui a alguns anos vão fazer parte desse processo de renovação. De fato, a gente espera que daqui saiam algumas das pessoas que vão estar levantando o prêmio nos festivais daqui a 5 ou 10 anos. Essa geração ela tem uma chance, já teve uma chance maior de conviver com essa mecânica do audiovisual já em funcionamento. Porque botar ela para funcionar é complicado. Quer dizer, a minha geração basicamente começou a fazer coisa aos 31 anos. Mesmo que a gente estivesse trabalhando desde os 20, mas aos 31 foi que a gente realizou de fato alguma coisa. Eu acho que o cinema pernambucano tende a se fortalecer enquanto polo de produção e espero que ele preserve também essa pluralidade e essa diversidade na forma de fazer, assim, que ele não se homogeneize, sabe? Que ele continue um cinema heterogêneo, um cinema onde você veja várias visões de mundo, várias perspectivas, engrossando o caldo, que ele continue preservando essa potência da diversidade, assim, sabe? Gostou? Um detalhe que você deve saber. As reportagens da série A História do Futuro estão sendo feitas por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. As orientadoras dessa produção, que a gente exibe aqui com prazer e alegria, são as professoras Ivana Fechini e Paula Reis. O Cinema 11 volta na próxima semana. Até lá! Vai. Ah, claro. Nossa! Não vai ter. Nossa, mano. Caramba, um cinema? Que falsidade! Tá bom. Me conta mais sobre Jota. Sobre Jotinha. Sobre Jotoso. Vai. Ah, claro. É mesmo? Quais são? Quais? Não, não me diz. Quais?